Olá pessoal, hoje mais um vídeo, o Advogado Explica. Vamos continuar falando sobre essa relação de trabalho entre empregador e empregado nesse tempo de pandemia, com base lá na medida provisória 936. E o tema hoje é sobre a suspensão do contrato de trabalho, que também tem trazido muitas indagações, muitas dúvidas entre empregados e empregadores. Veja só, a empresa ela fechou as portas, seja comércio, seja restaurante, como é o mais comum hoje nos nossos dias, mas por um lado ela quer manter os seus funcionários, ela não quer demitir seus funcionários. Nesse caso, ela tem a opção de suspender o contrato de trabalho por um mês ou 2 meses, realizando com esse funcionário um acordo individual. Veja, sempre um acordo individual escrito. E a grande pergunta é, e a questão do valor do benefício? O empregado ele ficará afastado da empresa por 30 ou 60 dias. Veja que esse prazo ele difere da questão da redução da jornada e da redução do salário. Ele está limitado apenas a 60 dias, a não ser que seja estendida a questão da calamidade pública e precise o governo editar uma nova medida provisória para estender o prazo. Mas a medida provisória prevê até 60 dias. Então a empresa pode conceder os 30 dias de suspensão como 60 dias, em períodos distintos ou de forma contínua. Agora, e o valor desse benefício? Veja só, duas bases, 2 critérios se utiliza, tanto o teto salarial do empregado quanto o faturamento da empresa. Estão interrelacionados essas duas questões, então tem que ver o faturamento da empresa e o teto do salário. Então vamos dar um exemplo aqui, previsto lá na medida provisória. A empresa ela tem uma receita bruta anual acima de 4.800.000 reais. Então veja só, para essa receita e para os funcionários que recebem salários até R$ 3.135 reais, o empregador deve manter pelo menos 30% do salário do empregado. Além disso, o funcionário ele vai receber 70% do valor do seguro-desemprego. Veja só, o valor do seguro-desemprego varia hoje de R$ 1.045 a R$ 1.813. Supondo que esse funcionário recebe R$ 3.000 reais, ele terá direito então a 30% que a empresa vai pagar para ele, que seria R$ 900 reais, e mais R$ 1.270 reais de seguro-desemprego, que é equivalente a 70% do teto que ele teria direito. Agora, para salários entre R$ 3.135 a R$ 12.202 reais, há uma ajuda compensatória de 30% do salário e o funcionário receberá 70% do valor do seguro-desemprego também. Agora, para uma empresa que tem uma receita bruta anual abaixo, dos R$ 4.800.000 reais, então o critério muda um pouco aqui do pagamento. Então, para os funcionários que recebem, por exemplo, até R$ 3.135 reais, nessa modalidade, o empregador não precisa pagar o salário, a empresa não vai pagar o salário. E o funcionário ele vai receber 100% do valor do seguro-desemprego que seria devido a ele, 100% do valor. E para os salários acima de R$ 3.135 reais até R$ 12.202 reais, o funcionário receberá 100% do valor do seguro-desemprego que seria devido e todos os benefícios recebidos pela empresa, nesse caso. E veja só, há uma necessidade também que os depósitos desses valores, enquanto estiver suspenso o contrato, seja depositado na conta do empregado. Essa parece até uma observação absurda, mas não é, porque há muitos empregados que recebem através de seus cônjuges ou através de terceiros a quem ele indica, por alguma restrição bancária ou alguma coisa do tipo. Uma outra indagação que nos surge em relação a essa suspensão do contrato de trabalho é se os benefícios são mantidos. Veja, para qualquer faixa salarial previsto na medida provisória, benefícios como vale-refeição,
cesta básica, plano de saúde, seguro de vida, todos esses benefícios devem ser mantidos pela empresa. Para aquela faixa salarial que a empresa não paga salários, ele recebe só seguro-desemprego, ou para aquela faixa salarial onde a empresa vem e arca no mínimo 30% do salário. Esses funcionários têm direito a esses benefícios. Esses funcionários contemplados na suspensão do contrato de trabalho, eles têm estabilidade no emprego? A resposta é sim. A medida provisória prevê a estabilidade pelo mesmo tempo que estiver suspenso o contrato. Se a pessoa teve o contrato suspenso, por exemplo, por um mês, ele terá a garantia no emprego quando retornar por um mês. Se for 2 meses, por 2 meses ele terá a garantia. Agora, a questão importante que surge aqui é se há riscos, quanto a essa suspensão do contrato de trabalho, quanto à questão sindical. O sindicato tem que participar. E outra coisa, essa participação do sindicato nessa negociação é somente para esse período que nós estamos vivendo de calamidade pública, ou ele vai se estender depois por outros períodos na relação do trabalho? Eu quero dizer a você, já respondendo esta última, que a participação ou não do sindicato vai ser somente nesse período de quarentena, nesse período estabelecido na medida provisória. Vamos ver agora a questão sindical. Essa questão ela tem trazido muitos problemas e há muitos receios de ambas as partes, principalmente, claro, dos empregadores, de que possa surgir processo trabalhista se tem a intervenção do sindicato ou não nessas negociações em relação à suspensão do contrato de trabalho. Para salários até 3.135, não há necessidade da participação do sindicato, mas nos salários entre 3.135 a 12.202 precisa autorização sindical, precisa haver uma negociação coletiva para isso. Aqui se está primando o conceito constitucional da irredutibilidade do salário com anuência ou com a participação do sindicato, caso haja a aceitação do empregado. Então veja, esse é um detalhe muito importante nessa questão sindical. Mas a questão também que surge é se essa participação do sindicato ela vai perdurar por muito tempo ou após o estado de calamidade pública. Eu quero dizer que essa situação sindical ela é para esse período, para essa medida provisória, segundo decidiu o Supremo Tribunal Federal no dia 17 de abril. Com 7 votos contra 4, que até esse teto salarial de 3.135 não há necessidade de participação do sindicato, tá certo? Agora, uma outra questão que surge é se pode intercalar a suspensão do contrato de trabalho, então o empregado fica um mês em casa, com o retorno dele ao trabalho, mas com a redução da carga horária, com a redução da jornada e redução do salário. É possível intercalar, sim. Ele é suspenso por 30 dias, depois retorna trabalhando com a previsão da medida provisória da redução da jornada com a redução salarial. Uma outra questão que nos surge também é: eu posso trabalhar na suspensão do contrato de trabalho? Evidentemente que não. O empregado não pode trabalhar. Se já existe a previsão da suspensão, é para que ele fique em casa, nesse período de pandemia. Tá certo? Ah, mas o empregado vai trabalhar home office ou teletrabalho? Evidentemente, o espírito da medida provisória é que ele não trabalhe e que ele não tenha essa condição de trabalhar em casa, porque já não é suspensão. Pode prever, sim, a redução da jornada e redução do salário, mas não a suspensão nesses casos. E veja, é claro que se houver infração em relação a essa questão, as partes estarão sujeitas às penalidades legais, inclusive criminal, se houver o desrespeito ou a intenção de fraudar o governo no caso. E se o empregado for dispensado no período que seu contrato está suspenso? Essa é uma outra pergunta. Olha, se ele for dispensado, a empresa vai ter que arcar 100% com os salários e 100% com o valor rescisório daquilo que ele teria direito, com base no último salário percebido. Por hora é só, querido internauta. Gostaria de dizer a você, se ficou dúvidas,
você pode interagir conosco, fazendo perguntas aqui nesse canal, e vai ser um prazer muito grande respondê-las. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal, o Advogado Explica, e compartilhe. E para você receber outros vídeos, clica aí no sino. Por hoje é só. Obrigado.